Quando lemos os evangelhos, a gente pode notar que, enquanto Jesus viveu encarnado entre nós, ele regularmente se retirava para ter tempo a sós e em silêncio. Passava noites orando, meditava, jejuava, celebrava, descansava. Tinha uma vida de contentamento, de simplicidade, de comunhão, de serviço, de generosidade e etc. Olá, sejam bem-vindos à segunda aula da disciplina de Espiritualidade Cristã. Na aula anterior, nós conversamos um pouco sobre o que é a espiritualidade cristã e por que ela é importante, e quais são alguns possíveis obstáculos para o desenvolvimento de uma vida espiritual saudável. Nós terminamos a aula com um exercício prático de fazer um inventário dos nossos hábitos e ritmos espirituais atuais, para a gente perceber como eles têm nos influenciado atualmente. Nessa aula, nós vamos nos aprofundar um pouco mais na dinâmica de como se dá a nossa transformação espiritual à imagem e semelhança de Cristo. Ver um panorama geral das principais disciplinas espirituais e vamos conhecer um conceito muito importante da tradição cristã, chamado de regra de vida. Para começar, vamos mergulhar profundamente e entender como se dá a nossa transformação espiritual. Como somos formados internamente em novas criaturas mais parecidas com Cristo? Como podemos nos tornar pessoas que estão cada dia mais andando no espírito e menos na carne? Na aula de hoje eu queria apresentar para você o pensamento do filósofo, teólogo e mestre da espiritualidade cristã Dallas Willard, que depois foi sendo aprimorado pelos seus discípulos James Bryan Smith e John Mark Comer, que mostra e sistematiza como se dá o nosso processo de formação espiritual. Mas antes, formação espiritual é o processo em que o nosso caráter é moldado e transformado em um determinado formato de caráter. E isso não se dá somente com cristãos. Todo ser humano é espiritual e é formado espiritualmente. Todos nós estamos sendo moldados à imagem e semelhança de alguém. A questão é, de quem? Segundo Willard, Smith e Comer, nós somos profundamente influenciados, mesmo que de forma não intencional, por algumas forças. Nossos hábitos, nossos relacionamentos, as histórias que acreditamos, o ambiente em que estamos e as experiências que temos ao longo do tempo. Se estamos sendo formados, ou seria melhor, deformados, por todas essas forças, como podemos ser intencionais com relação ao nosso processo de formação espiritual para que o caráter de Cristo seja formado em nós? É aqui que entra a importância de criarmos uma regra de vida e aprendermos quais são as disciplinas espirituais que nós vamos intencionalmente colocar na nossa rotina para contrapor as forças que estão nos influenciando e nos deformando. Porque nós queremos ser mais moldados pelo caráter de Cristo e pelo Espírito de Cristo do que pelas outras forças que estão nos influenciando negativamente. John Mark Comer, aprimorando o esquema do James Bryan Smith e do Dallas Willard, criou o seguinte diagrama para mostrar quais são os elementos necessários para contrapor essa deformação espiritual que naturalmente nos é infligida por conta dos nossos hábitos, das narrativas, dos ambientes, dos relacionamentos e das experiências de vida que nós vamos tendo ao longo do tempo. Ele diz que nós precisamos dos ensinamentos de Jesus para contrapor as narrativas culturais, das práticas de Jesus para contrapor os hábitos, da comunidade de Jesus para contrapor os relacionamentos, do Espírito Santo para contrapor o ambiente e de um longo tempo, com momentos de dor e sofrimento, que irão nos purificar e treinar no caminho de Jesus, para contrapor as experiências de vida que a gente foi tendo ao longo da nossa história. Então essa é uma estrutura de como se dá o nosso processo de transformação espiritual. Pode ser que durante grande parte da nossa vida cristã, nós tenhamos passado tentando ser como Jesus, sem percebermos que a gente precisa treinar a ser como Jesus. Nós precisamos de uma arquitetura intencional de vida, que irá nos treinar a ser como Jesus diariamente. Precisamos de uma estrutura de hábitos e de ritmos que nos orientem diariamente, semanalmente e mensalmente, que nos treinem a ser mais parecidos com Jesus e nos posicionem em condições de receber a graça empoderadora que vai nos transformar.
Em João 15, Jesus disse que nós somos os ramos e ele é a videira. Todo ramo que permanece nele dá muito fruto. Para os ramos permanecerem perto da videira, é necessário ter uma treliça. Na vida cristã, semelhante a uma videira, nós precisamos de uma treliça, uma estrutura de vida, composta por alguns elementos que vão nos manter perto de Cristo. Na tradição cristã, isso é chamado de regra de vida. Uma regra de vida é uma agenda de ritmos e práticas que cria espaço para estarmos com Jesus, nos tornarmos mais parecidos com Jesus e fazermos o que Jesus fazia. Essa estrutura não é com base em deveres, mas com o nosso desejo de ordenarmos os nossos afetos, nossos hábitos, para estarmos cada dia mais próximos de Jesus e disponíveis para o mover do Espírito. Uma regra de vida é formada por práticas diárias, semanais e mensais que vão nos manter atentos a Jesus e que vão nutrir a vida do Espírito na nossa vida. Pode ser que, se você vier de um contexto mais legalista, ou se você for uma pessoa que não gosta muito de rotina, você esteja odiando essa ideia. Mas posso te contar um segredo? Todos nós já temos uma rotina. Todos nós já temos uma sequência de hábitos que fazemos todo dia sem mesmo a gente perceber. Todo dia, de manhã e à noite, antes de comer, antes de trabalhar, a gente faz coisas corriqueiramente sem a gente notar. A gente não se dá conta disso. A questão é, a sua rotina está sendo intencional no sentido de te aproximar de Jesus? Você está sendo formado por ritmos e hábitos que estão te aproximando ou te afastando da graça de Deus? Eu gosto de fazer uma analogia com a saúde física. Recentemente eu fui diagnosticada com algumas doenças autoimunes. E para que eu tivesse qualidade de vida, eu precisei passar por uma nutricionista e por uma educadora física, que me passaram um plano alimentar e um plano de atividades físicas, que iriam me guiar em uma rotina diária e semanal, para que eu não tivesse mais dores, para que eu me fortalecesse e para que eu pudesse ter uma vida mais leve e mais saudável. E é a mesma coisa com relação à nossa vida espiritual. A Vanessa Belmonte, na sua série sobre as disciplinas espirituais e vida com Deus, diz: como um atleta que se esforça em seu treinamento, todos precisamos de exercícios, práticas e hábitos que nos auxiliem a vencer limitações internas e obstáculos externos para podermos viver como discípulos de Jesus. Nossas ações visam a submissão à transformação real operada pelo Espírito em nós. Paulo diz que nós também nos esforçamos e nos disciplinamos para esse processo se desenvolver em nós. Nós não podemos deixar a nossa vida espiritual ao Deus dará. Como eu disse na primeira aula, às vezes a gente acha que para ter intimidade com Deus, isso precisa ser algo sempre orgânico e fluido. E se for algo programado ou planejado, então não é tão genuíno assim. Mas pense só o quanto é um ato de amor e devoção a gente manter um plano de saúde espiritual para diariamente nutrir e fortalecer os músculos da nossa fé. Precisamos de um plano de vida espiritual. E ao final dessa aula, nós vamos sair daqui com uma primeira ideia desse plano. Agora, antes de irmos para o exercício prático de criação dessa nossa regra de vida, eu queria apresentar para vocês um panorama geral das disciplinas espirituais. E a primeira coisa que a gente precisa saber é que não existe uma lista oficial de disciplinas espirituais. Jesus não estabeleceu uma lista de hábitos espirituais que a gente precisava seguir. Lembre-se do perigo de instituir disciplinas espirituais como leis e mandamentos. O que nós podemos observar são as instruções que ele nos deixou e os hábitos que moldaram seu estilo de vida. E ainda assim, nós não somos obrigados a seguir todos eles. Quando lemos os evangelhos, a gente pode notar que, enquanto Jesus viveu encarnado entre nós, ele regularmente se retirava para ter tempo a sós e em silêncio. Passava noites orando, meditava, jejuava, celebrava, descansava. Tinha uma vida de contentamento, de simplicidade, de comunhão, de serviço, de generosidade e etc. O que podemos perceber é que, para ser e fazer o que Jesus fazia publicamente, ele mantinha alguns hábitos espirituais na sua vida privada. E se queremos ser como Jesus e fazer o que ele faz publicamente, nós também precisamos cultivar o estilo de vida privado de Jesus, ou seja, praticar os hábitos da vida de Jesus. Tendo dito isso, outros hábitos que não aparecem nos evangelhos e na rotina de Jesus, mas que foram praticados por grandes homens e mulheres da fé, também podem se tornar uma disciplina espiritual se nós a entregarmos ao Senhor como um meio de graça para que Ele nos transforme através dessa prática. Por exemplo, manter um diário espiritual. É algo que Jesus não fazia,
mas que muitos cristãos fazem desde os primórdios do cristianismo e se mostra como um ótimo hábito espiritual. De novo, não vamos tentar criar leis onde não há leis. Para fins didáticos, eu quero apresentar para vocês as principais categorias que os principais autores sobre disciplinas espirituais trazem. Vou apresentar as categorizações dos autores clássicos como Richard Foster e Dallas Willard, e vou apresentar uma abordagem mais contemporânea de John Mark Comer, que é um autor que tem feito um trabalho muito importante em relação a disciplinas espirituais atualmente no seu ministério Practicing the Way. Richard Foster, autor de Celebração da Disciplina, classifica as disciplinas entre interiores, meditação, oração, jejum e estudo. Exteriores, simplicidade, solitude, submissão e serviço. E comunitários, confissão, adoração, orientação e celebração. Em Espírito das Disciplinas, Dallas Willard categoriza as disciplinas em 2 grupos: abstenção, silêncio, solitude, jejum, simplicidade, castidade, discrição e sacrifício. E engajamento, estudo, adoração, celebração, serviço, oração, comunhão, confissão e submissão. John Mark Comer, por sua vez, sugere que devemos incorporar em nossa regra de vida as seguintes disciplinas: sábado, solitude, oração, jejum, generosidade, escrituras, comunidade, serviço e testemunho. Dentro de cada uma dessas disciplinas, ele considera que existem outras que estão incorporadas. Por exemplo, no sábado estão as disciplinas do descanso, da celebração, da simplicidade, etc. O meu olhar para com as disciplinas espirituais é influenciado pela minha formação em teologia missional. Então, é focado na missão. E é visando aqueles 4 propósitos que eu apontei na primeira aula: maior amizade com o Pai, maior semelhança com o Filho, maior sintonia com o Espírito e maior testemunho do reino. Por isso eu gosto de ensinar disciplinas em 3 grupos: se esvaziar de si e do mundo, através do silêncio, da solitude, do jejum, da simplicidade, da confissão, etc. Encher-se do Espírito, através da oração, da contemplação, meditação, descanso, leitura, adoração. E derramar-se em missão e testemunho do reino, através do serviço, da generosidade, da celebração, da comunhão. De novo, não tem jeito certo de fazer essas divisões, não tem uma lista exaustiva de todas as disciplinas, e você não precisa decorar todas elas, você não precisa praticar todas elas. A ideia não é que você saia desse curso praticando todas essas disciplinas espirituais que eu te apresentei. Nós precisamos abordar as disciplinas espirituais de acordo com a nossa estação de vida e perceber quais são as necessidades que estão mais deficitárias e que seriam mais beneficiadas por alguma disciplina específica. É claro que existem algumas que são hábitos mais formativos e essenciais para qualquer estação de vida, como o silêncio, a solitude, o tempo na palavra e oração. Mas as demais podem ser medidas e inseridas de maneira específica para o seu momento de vida e necessidade. Por exemplo, se você está lutando com a raiva, você está precisando desenvolver seu domínio próprio, mansidão, paciência. Então eu recomendaria que você tentasse incluir mais o jejum na sua regra de vida. Agora, se você é alguém que está lutando com a depressão, eu sugeriria incluir a comunhão como disciplina espiritual. Viu como as nossas regras de vida precisam ser feitas artesanalmente, caso a caso? Nas próximas aulas eu selecionei algumas dessas disciplinas para destrinchar um pouco mais e dar exemplos práticos de como inseri-las em seu cotidiano. É impossível falarmos de todas elas, vocês viram o tamanho das listas. E o meu critério de escolha foi o seguinte: primeiro, eu pensei naquelas que eu considero fundamentais para qualquer momento de vida. Segundo, naquelas que não são tão naturalmente fáceis e intuitivas de praticar. E terceiro, eu pensei em pegar disciplinas dessas 3 categorias que eu gosto de dividir: disciplinas de esvaziamento, disciplinas de preenchimento e disciplinas de derramamento. Portanto, as disciplinas que eu selecionei foram o silêncio, a solitude e o jejum para a gente se esvaziar, a meditação, a oração e o descanso para a gente se preencher, e a submissão e o serviço para a gente se derramar. Por exemplo, eu não vou falar aqui do estudo, porque eu pressuponho que se você está fazendo esse curso, esse já é um hábito que você mantém com certa facilidade. Eu não vou abordar também a disciplina da adoração,
Porque eu imagino que, se nós somos cristãos comprometidos com uma igreja local, a gente tem conseguido colocar minimamente essa prática no nosso cotidiano também. Caso você queira se aprofundar em alguma outra disciplina que a gente não tenha abordado nessa matéria, nós preparamos uma bibliografia com referências e materiais complementares que podem te auxiliar nos seus estudos, para você ir mais profundo em alguma delas. Agora vamos para o nosso exercício prático dessa aula. Antes da gente se aprofundar especificamente nas disciplinas, nós vimos que a gente precisa de um plano intencional para as nossas vidas espirituais. Então eu queria que nós criássemos um esboço bem simples de uma regra de vida a partir dessa aula. Eu queria sugerir que a gente começasse com o básico, no nosso ritmo diário. Se você ainda não tem feito um tempo a sós com Deus, para ficar um pouco em silêncio, ler a palavra, orar e meditar. Pense no possível, não no ideal. Não precisa ser pela manhã, não precisa ser de madrugada, não precisa durar 1 hora, pode ser só 15 minutos. Pense em um horário, em um lugar e pronto. Pense nos ajustes que talvez precisem ser feitos no seu ritmo atual para que isso aconteça. Talvez deixar o celular desligado de manhã, desativar as notificações. Agora eu queria sugerir que a gente colocasse nessa regra de vida também um ritmo semanal de descanso. E de novo, não precisa ser no sábado. Por exemplo, como eu trabalho na igreja, meu dia de descanso é na segunda-feira. Não precisa ser um dia inteiro, começando das 9 e terminando às 10 da noite. Pode começar talvez na noite anterior e terminar na tarde do dia seguinte. O importante é você ter um dia que você encha de coisas que abasteçam o seu tanque de vitalidade e que renovem sua energia. De repente, nesse dia de descanso, você poderia incluir o alvo de sempre convidar algum amigo ou amiga para sair ou ir na sua casa, e aí você já pratica a celebração e a comunhão junto, viu? A regra de vida pode ser algo gostoso de se pensar. Não precisa ser algo estático. Na verdade, deve ser algo dinâmico, que vai mudando conforme a estação da sua vida, conforme a necessidade que você está precisando no seu desenvolvimento espiritual. Mas o importante é que ela seja algo intencional, que a gente faça com compromisso, para que a gente não deixe a nossa vida espiritual ao Deus dará. Bons estudos, boa prática e até a próxima aula.